Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, a nossa gratidão, o nosso carinho pelo seu prestígio ao nosso programa e, de resto, a toda a programação da TV Mundo Maior, que presta um serviço muito importante de esclarecimento e divulgação da doutrina. No último dia 30 de junho, recordamos o 19º ano da desencarnação de Chico Xavier. Há 19 anos, Chico retornava ao mundo espiritual. 30 de junho de 2002. E nos deixou um legado extraordinário. Um legado não apenas no campo da literatura, da obra espírita, mas também no campo da vivência do Evangelho, de seus exemplos de homem de bem, que se fez admirado não apenas pelos espíritas, mas também pelos adeptos de outras religiões. Então, que Chico Xavier receba o nosso carinho e a nossa gratidão, e este programa que é em homenagem a ele. Nós estamos sempre aqui a recordar as suas lições, a falar daquilo que nos ensinava, do que ele nos transmitia no cotidiano, lições extraordinárias para que possamos viver melhor, viver em paz, viver com alegria, viver com fé em Deus. Numa das reuniões, à sombra do abacateiro, há muitos anos atrás, lá pela década de 80, o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe à meditação o tema Motivos de Resignação, que está inserido no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Motivos de resignação. Um tema sempre muito atual e ao qual praticamente temos que recorrer todos os dias. Motivos de resignação. Emmanuel, através de Chico Xavier, fez um comentário belíssimo a respeito do assunto. É apenas uma nota que nos é encomendada pelo nosso Emmanuel. Começou dizendo Chico. Ele diz que todos fomos chamados à paciência na aceitação das circunstâncias dentro das quais a nossa vida se desenvolve. Nós temos que ter paciência dentro das circunstâncias nas quais estamos colocados, fomos colocados. Temos a paisagem exterior na qual vivemos, em que acontecem dificuldades, obstáculos, provas, lutas muito grandes. Mas há também um tipo de aceitação que não podemos esquecer. Então agora aqui vai o assunto central do comentário de Emmanuel através de Chico naquela tarde. Mas há também um tipo de aceitação que não podemos esquecer. A aceitação de nós mesmos, como estamos e como somos, para fazermos de nós o melhor que pudermos. Vejamos que síntese extraordinária, que pensamento fantástico, uma síntese filosófica. Há um tipo de aceitação que não podemos esquecer. A aceitação de nós mesmos,
como estamos e como somos, para fazermos de nós o melhor que pudermos. Quando estamos doentes, não nos aceitamos como doentes. Queremos uma cura imediata. Atormentamos a cabeça dos médicos, exigindo a cura. Não pedimos aos médicos. Falta aceitação em nossa vida. Se temos qualquer dificuldade no pensamento, qualquer luta psicológica, temos dificuldade para nos aceitarmos. Se temos qualquer luta no campo doméstico, um filho, uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, se acontece algo de desagradável com eles, não queremos que aconteça, não aceitamos. Sentimos dificuldades para colocar aquele coração tão querido no equilíbrio necessário, pedindo calma, para que a dor não assuma proporções exageradas. De fato, às vezes, nós não podemos livrar ninguém da prova, do sofrimento, da dor, mas nós podemos conversar, dialogar, como nos disse aqui Emmanuel, para que a dor não assuma proporções exageradas. Aceitamo-nos como somos e como estamos, na condição em que fomos, nas circunstâncias da vida, nas lutas que nos são mais íntimas. Quando sofremos qualquer dor, nos desmandamos na queixa, petitórios ao mundo espiritual, que mais revelam a nossa impaciência. O Senhor não nos dá cargas superiores às nossas forças. Não é uma aceitação relaxada, deixando tudo correr como está para ver como fica. Não se trata de uma aceitação relaxada, de uma aceitação irresponsável, mas de uma aceitação consciente, que é fruto da paciência, fruto da reflexão e do pensamento que todos nós, sobre a Terra, estamos enfrentando dificuldades, embora as dificuldades sejam diferentes para cada um de nós. E continuava Chico: se estamos doentes, vamos cuidar, mas sabendo que às vezes o problema é mais grave do que parece. Se o nosso problema é com um familiar, não podemos exigir que se transforme numa santa ou num santo de um dia para o outro. Nós que sabemos educar os filhos dos nossos vizinhos com tanta perfeição, voltemos os olhos para dentro de casa, educando a nós mesmos. Vejamos como a palavra de Emmanuel, através de Chico, a sombra do abacateiro, era realmente uma análise, era uma sessão de psicanálise. Naquele momento, estávamos ali todos sendo analisados pela palavra de Emmanuel através de Chico Xavier, analisados pelo mundo espiritual. Às vezes, não suportamos um filho rebelde, mas não conversamos, não dialogamos, não nos colocamos em posição de igualdade. Queremos violentar o livre-arbítrio da pessoa. Se conversássemos com amor, com carinho,
obteríamos muito mais resultados. Aceitarmos-nos como somos e como estamos é muito importante. Eu gosto muito da religião, mas sou muito imperfeito. Chico disse, tem muita gente que diz assim. Eu gosto muito da religião, mas sou muito imperfeito. Vamos trabalhar. Dizia Chico, tenhamos a coragem de ser criticados, mas trabalhando. Olha que importante. Tenhamos a coragem de ser criticados, mas trabalhando, e não nos encolhendo ou fugindo ao trabalho, porque realmente apenas o trabalho consegue nos melhorar. É muito mais importante do que escutar as críticas e revidar. Se temos defeitos, vamos aceitar o defeito que temos, se é que temos, mas vamos trabalhar, porque somente assim vamos alcançar a melhoria que desejamos. Temos a morte, disse Chico. Vemos pessoas aflitas, extenuadas de dor, viajam quilômetros e quilômetros, querendo notícias da pessoa que partiu. Mas às vezes, a pessoa que partiu não está em condições de dar essas notícias. Isso acontece muitas vezes. As pessoas se dirigem aos centros espíritas, desejando obter uma notícia do ente querido que partiu, e nem sempre essa notícia é possível. E muitas vezes essa notícia vem não de forma a nos agradar completamente, a nos satisfazer inteiramente, porque, não raro, os espíritos que entram em contato conosco, eles o fazem com muitas limitações e com muitas dificuldades. E Chico prossegue, se o familiar demora a se comunicar conosco, alguma razão existe, algum problema existe. Nós não nos conhecemos totalmente aqui na Terra, disse Chico. Certa vez, alguém estava dizendo que os espíritos são invisíveis, mas outro disse que os invisíveis estão entre os encarnados. Nós não nos vemos, não nos conhecemos, precisamos conhecer a nós mesmos para depois conhecer os outros. Olha que coisa interessante que Emmanuel falou através de Chico. Somos invisíveis para nós mesmos, porque não nos vemos, não nos conhecemos. Às vezes, enxergamos melhor o outro do que enxergamos a nós. Somos invisíveis uns para os outros nesta reunião, dizia Chico. Nenhum de nós sabe qual é nosso objetivo para a noite próxima. Não contamos, não revelamos. Com essa capacidade tão grande para o disfarce, existem laços e problemas, dificuldades, inibições, doenças espirituais, desequilíbrios, incapacidades para o espírito para que se manifeste construindo. De que adianta a comunicação de uma pessoa querida que venha reclamando contra Deus? De fato, né? De que adianta uma mensagem do ser querido que partiu, se ele vem dizendo que está sofrendo, que está cheio de arrependimento, carregado de culpas, reclamando contra Deus? Esse comunicado, ele vai trazer maior perturbação, maior aflição aos que ficaram na terra. Se há um comunicado, por exemplo, de um espírito que diz, você que foi culpado, você que teve a culpa, ele pode até estar sendo autêntico, mas a comunicação dele não será bálsamo, não será lenitivo. E Chico prossegue quase encerrando. Se existem regulamentos para os doentes nos hospitais,
quando recebem visita, no mundo espiritual existem cuidados maiores. Vamos aceitar nossas dores, mas sempre com esperança, com a certeza de que essas pessoas amadas estão vivas e que chegará o momento de que se manifestarão, trazendo para nós o melhor que puderem. É um programa, um esquema muito difícil, apesar de parecer tão simples. Aceitarmos-nos como estamos e como somos. Talvez seja o que nos esteja fazendo mais falta para a grande maioria. Aceitarmos-nos como estamos e como somos, procurando fazer o melhor de nós mesmos. É muito mais fácil aceitarmos injúrias, porque o que injuria vai embora, se distancia. Mas aceitar a nós mesmos como somos e como estamos, para fazermos de nós o melhor que pudermos, é muito difícil. Nós temos que enfrentar a verdade, para não perdermos a fé em Deus e a fé em nós mesmos. Porque, de fato, aquele que nos agride, aquele que nos injuria, ele nos injuria e nos agride e vai embora. Mas nós ficamos a sós com a nossa própria realidade, com a nossa realidade interna. Nós temos que lidar com a nossa realidade interna a todo momento, todos os dias. E não nos conhecemos, como nos fala aqui Emmanuel. O pior de tudo isto é que nós não nos conhecemos. Sabemos o nome que temos, o número do CPF, a rua, o nome da rua em que residimos, o nome da cidade em que moramos. Sabemos muita coisa, mas não sabemos o essencial, porque não nos conhecemos. Como Emmanuel disse para Chico, somos invisíveis para nós mesmos. Conseguimos enxergar as demais pessoas, as pessoas, melhor do que conseguimos enxergar a nós. Algumas pessoas se conhecem somente através das fotografias ou das imagens refletidas no espelho ou de uma filmagem pelo celular. Algumas pessoas se conhecem tão somente assim. Mas será que de fato nós nos conhecemos? Nós estamos nesse exercício do autoconhecimento, como nos ensinou Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Nós estamos nesse exercício do autoconhecimento, porque a partir do momento em que melhor nos conhecemos, seremos melhores como pessoas. Seremos, por exemplo, melhores administradores, melhores políticos, melhores pastores. Seremos melhores em tudo o que fazemos, melhores na profissão, melhores no nosso ganha-pão, melhores no dia a dia, melhores dentro de casa, melhores fora de casa, a partir do momento em que nos conhecemos, mas nos aceitarmos como somos e não nos rebelarmos. Existem pessoas que desistem de si mesmas. Eu não sou nada, eu não vou conseguir, quem sou eu? Claro, nós não podemos nos supervalorizar, mas também não podemos nos menosprezar. Não podemos nos subvalorizar. Aí é que entra a necessidade do discernimento. Como dizia o filósofo, a virtude está no meio. Identificarmos as nossas perfeições não para permanecermos naquela lamentação estéril.
identificarmos as nossas imperfeições para melhor as trabalharmos, no sentido de que essas imperfeições deixem de ser imperfeição ou imperfeições, não é? Porque toda imperfeição é uma virtude em pedra bruta, necessita ser lapidada. Toda imperfeição pode vir a ser o berço de uma perfeição. É como a pedra bruta, que precisa ser lapidada. Então, nesta tarde memorável, à sombra do abacateiro, Chico, falando sobre este tema do Evangelho, inspirado por Emmanuel, motivos de resignação, ele entrou num assunto atualíssimo e muito importante para todos nós, que temos que, inclusive, aprender um pouco mais a aceitar aqueles que convivem conosco como eles são. Às vezes não queremos aceitá-los, não é? Como nos disse irmão José certa vez numa mensagem, às vezes nós não estamos lamentando tanto o insucesso de um filho, nós estamos lamentando mais o nosso insucesso no insucesso do filho. Nós estamos lamentando mais o que a sociedade, por exemplo, irá pensar de nós, porque não conseguimos encaminhar um filho, uma filha, um neto, uma neta. Ai, meu Deus, o que pensarão de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim, pensar da minha família? Certamente irão dizer que eu sou um fracassado e que eu não tenho nem autoridade para agir nesse ou naquele setor. Mas isso é natural. Todos nós lutamos sobre a terra e enfrentamos muitas dificuldades. E é como os espíritos nos ensinam. Às vezes nós recebemos na família consanguínea espíritos que precisamos auxiliar em seu próprio crescimento. Eles convivem conosco para aprender. E às vezes necessitam aprender o básico. Necessitam aprender como se comportar em uma mesa de refeições. Necessitam aprender como conversar, não elevando o tom de voz. Necessitam aprender a não pegar nada que não lhe pertence. Isto é muito importante. A vida é uma lição extraordinária. E hoje, em nosso programa, lembrando aqui os 19 anos da desencarnação de Chico Xavier, dedicando a ele este nosso programa, trouxemos de Emmanuel, com Chico Xavier, esta lição magnífica. Muita paz, até o nosso próximo encontro.